Essa parte da entrevista é de 7 minutos, num total de 55. Tem um link aqui abaixo, que é do meu canal para todos, para que assista a primeira e a segunda parte. Dr. Eduardo Apio, em entrevista à TV Brasil, no dia 25 de nove de 2024, fala sobre um esquema da Lava Jato, envolvendo a equipe de Sérgio Moro. O corregedor da Lava Jato fala sobre as declarações do advogado Tacla Duran, da Odebrecht, que eram obrigados a assinar delação premiada e ainda pagar propina para a equipe de Moro. Vamos para a entrevista e não esqueça de dar o seu like. Muito bem, doutor. Entendido. Eu queria partir para um outro assunto. O advogado Tacla Duran, o outro personagem importante nessa história, brasileiro, espanhol, hoje está na Espanha, não volta para o Brasil porque já teve várias ordens de prisão em cima dele, então ele tem um certo receio de vir para o Brasil. Ele, em determinado momento, tornou público uma história que ele conta, que haveria uma espécie de indústria de delação dentro da Lava Jato. Ele chegou a dizer que pagou mais de $600 mil para essa indústria da delação, que era um modo de você fazer um acordo com advogados que estavam muito próximos ali do juiz Sérgio Moro, dos procuradores, e você fazer um arranjo por baixo dos panos, entregar algumas pessoas eventualmente, entregar algumas coisas e se livrar disso, e os advogados, obviamente botarem dinheiro no bolso. Então, por isso que ele chama isso de indústria de delação. Esse pagamento, ele fala que ele fez para um advogado chamado Zucoloto, que já foi, em algum momento, sócio da Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro. O senhor chegou a entrar em contato com alguma coisa dentro da terceira vara que possa indicar esse caminho que o Tacla Duran nos aponta? Na realidade, eu recordo que o Tacla Duran mencionou o nome de dois advogados, o Marlos Arnes, que é sobrinho do senador Flávio Arnes, e também do Zucoloto, que é o melhor amigo do Sérgio Moro. Carlos Zucoloto, né? Isso, o Zucoloto, que hoje é um advogado considerado um dos magnatas aí da área do direito, enfim, uma pessoa que prosperou bastante, certamente pelas suas virtudes. Mas o fato concreto é que o Tacla Duran trouxe, inclusive, uma delegada da Polícia Federal, a doutora Daniela, lá em Curitiba, o extrato bancário do depósito. Então esse depósito foi feito, ele mostrou... Esse depósito, ele trouxe um comprovante do depósito bancário, que era um indício importante, era uma prova indiciária que deveria ser aprofundada. Mas, infelizmente, nós não conseguimos trazer o Tacla Duran para o Brasil. Havia uma resistência sistemática, organizacional, diria eu, até para evitar a vinda do Tacla Duran. Eu consegui construir o caminho para que ele viesse ao Brasil, consegui uma salvaguarda tanto judicial quanto uma salvaguarda do Ministério da Justiça, na época o ministro Flávio Dino, de que ele teria um salvo-conduto, chegaria no aeroporto em Guarulhos devidamente escoltado, protegido, de lá iria para Curitiba, seria ouvido por mim em audiência, depois seguiria para São Paulo, onde o pessoal da Procuradoria-Geral da República iria ouvi-lo em São Paulo, e depois Brasília, onde o deputado Rogério, de Minas Gerais, havia convocado. Então, ele seria ouvido também na Câmara e no Senado. Tudo foi por água abaixo, porque no meio do caminho surgiu, então, aquela decisão do desembargador Malucelli, revogando uma decisão anterior que culminava com a prisão do Tacla Duran. Tanto é verdade que isso saiu publicado no próprio site oficial do TRF. Malucelli decreta a prisão de Tacla Duran. A hora que saiu a notícia no site oficial, o Tacla Duran, que estava com a passagem comprada para embarcar em Barajas, o aeroporto em Madrid, faz contato conosco e diz: olha, doutor, não posso mais embarcar, não posso correr o risco de chegar aí e se instaurar uma controvérsia judicial, a exemplo do que houve lá na ordem e contra-ordem envolvendo a soltura do presidente Lula por decisão do desembargador Rogério Favoreto, quando Lula ainda estava preso. Eu não quero chegar e ser algemado, não quero chegar e ser preso na frente das câmeras, num espetáculo midiático. Então não vou embarcar. E aí nós cancelamos a audiência, se cancelou tudo. Quando eu recebi essa ordem de prisão do desembargador Malucelli, lá do TRF da 4ª Região, eu respondi na mesma hora dizendo que não iria cumprir a decisão. Oficiei dizendo que a decisão era ilegal, ela afrontava inclusive a soberania do governo brasileiro, porque havia um salvo-conduto e todo um esquema de proteção e segurança já montado para trazer o Tacla Duran. Uma equipe foi destacada tanto em São Paulo quanto em Curitiba.
Infelizmente, então, o Tacla Duran não veio por conta dessa decisão. O desembargador Malucelli acabou se afastando dos processos por conta do fato de que o próprio filho era sócio do Sérgio Moro, em um escritório de advocacia em Curitiba, além de o rapaz ser genro do Sérgio Moro, né? Eu queria chegar nisso. Depois que ele deu essa decisão, descobriu-se que, na verdade, o filho do desembargador era sócio do Sérgio Moro e da Rosângela em um escritório e genro do Sérgio Moro. Exatamente. Corregedor da Lava Jato, Dr. Eduardo Apio, afirma o que foi dito pelo advogado da Odebrecht Tecla Duran, que, além dos empresários serem obrigados a concordar com a delação premiada, caso Lula, eram coagidos a pagar uma importância de dinheiro por fora. As notícias a seguir revelam isso. Jornal Valor de março de 2024. Em troca de 2 bilhões e 700, a Lava Jato ajudou os Estados Unidos a obter 20 bilhões da Petrobras. Nos últimos meses, Sérgio Moro aumentou a sua fortuna. Comprou uma propriedade no valor de 18 milhões de reais. E não foi só isso. Seus filhos ganharam carros novos de luxo. Isso chama atenção. Fórum, publicada no dia 10 de 10 de 2024. Documentos confirmam que a Lava Jato recebeu propina bilionária do governo americano. A República de Curitiba, de Sérgio Moro e de Lanal receberam 2 bilhões e 700 milhões. Boletim de Notícias da Conjur, publicado 14 de 10 de 2024. Método de Curitiba, Lava Jato criou sistema clandestino para compartilhar delações em andamento. Procuradores de Curitiba estiveram a serviço de autoridades americanas. Que a justiça seja feita para esses gananciosos juízes, promotores, desembargadores que agem de acordo com seus interesses. Lauro Barbosa.